Bom dia, meus irmãos. Gostaria de convidar você a meditar no devocional desta manhã. Hoje nós estamos no nosso segundo dia. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 12, o verso 4 ao 20. E depois de nós ouvirmos o áudio do texto, nós vamos meditar então e entender o que o Senhor quer nos ensinar através desse texto. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até ao carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: Darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. Abrão no Egito. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abrão ao Egito para ir ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai sua mulher: Ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: É a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti e por tua causa me conservem a vida. Tendo Abrão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na junto dele. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem a Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Porém o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão. Chamou, pois, Faraó a Abrão e lhe disse: Que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que era ela tua mulher? E me disseste ser tua irmã? Por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher. Toma-a e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele e acompanharam-no a ele, a sua mulher e a tudo que possuía. Bom, como nós vimos no texto, um momento delicado na vida de Abraão. A gente percebe de forma clara a estrutura que ele estava vivendo. 2 pontos específicos. O primeiro ponto, Abraão tem a promessa que havia sido feita a ele reafirmada. E a partir disso Abraão resolve então erguer um altar e agradecer ao Senhor e se colocar diante do Senhor. Mas logo em seguida, pela fome que abate a terra de Siquém e a escassez de alimento, ele resolve então descer com a sua família ao Egito. E ao descer ao Egito, ele percebe de forma clara que sua esposa, por ser formosa, muito bonita, ele corria um risco muito grave de morte. Ele poderia, na verdade, ter a sua morte devido à formosura ou à beleza da sua esposa. E ele, temendo essa estrutura, resolve, na verdade, fazer um trato com a sua esposa. Ele diz que dirá aos habitantes ali do Egito, principalmente a Faraó, que ela é sua irmã. E, de certa forma, Abraão não estava mentindo. Ele estava dizendo uma meia-verdade. Por que isso? Porque Sarai, na verdade, era meia-irmã de Abraão, como diz a própria história e o texto bíblico. Porém, era uma meia-mentira. E isso vai trazer uma consequência grave na vida de Abraão e da sua família. O nosso devocional, nas observações, nos chama a atenção então para esses 2 aspectos. O primeiro aspecto, para a estrutura histórica do texto. O segundo aspecto,
para a estrutura dos dois fatos acontecidos, o da edificação do altar e também do pecado de Abraão. Nesse sentido, a gente percebe de forma clara que esse erro, segundo as observações dos nossos devocionários, acontece na vida de Abraão, mas também acontece na vida da sua família. Há uma sequência desse erro na estrutura da sua família. Isaac, seu filho, comete o mesmo erro, e depois Jacó, seu neto, a mesma situação. E o que isso pode ser, de certa forma, aplicado em nossas famílias? O nosso devocional diz que nós precisamos olhar para as Escrituras e perceber uma coisa clara. As Escrituras não escondem os erros, principalmente dos personagens bíblicos. Ela sempre mostra o lado positivo da vida do indivíduo, mas também não deixa de lado, vamos dizer assim, o seu pecado. E nessa estrutura aqui nós temos então a vida de Abraão. Mostra o lado bom quando ele edifica ao Senhor um altar, mas mostra também o lado ruim quando ele comete o erro de mentir sobre a sua esposa para Faraó. E isso tem consequências graves, não só para ele, mas para a sua família também. O nosso devocional nos diz que o texto claramente mostra para nós que, de certa forma, Abraão agradou ao Senhor edificando um altar ao Senhor, agradecendo pela promessa. Ele não tinha motivo para desacreditar nessa promessa e nem para mentir. Mas o pecado no ser humano, ele tem essas nuances, ou seja, diante de alguma dificuldade ou mesmo um pensamento de dificuldade, o homem tem a tendência a mentir ou mesmo criar uma situação que o livre daquela realidade momentânea. E aí o nosso devocional, ele faz uma última consideração com realidade a essa circunstância. O pecado grave de Abraão atingiu a sua família, mas também atingiu os seus descendentes. Algumas pessoas vão dizer assim, isso é maldição hereditária. Não, isso não acontece, não existe. Na verdade, eu posso dizer que isso aqui é uma situação de pecado continuado. O que é isso? É um pecado que se torna comum dentro da família, acaba continuando nos seus descendentes por questão principalmente de exemplo da geração anterior. E isso acaba trazendo um prejuízo muito grande às famílias. Nesse caso aqui, Abraão mentiu, depois seu filho mentiu, depois Jacó mentiu, enfim, trouxe consequências graves para toda a estrutura, sem dizer que houve consequências até mesmo para Faraó dentro do seu, vamos dizer assim, da sua localidade. Quando um pecado atinge a família, não atinge só o indivíduo, atinge como um todo a família e a estrutura à sua volta. Eu digo até mais, atinge até mesmo a sociedade que está à sua volta. Sendo assim, nós precisamos pensar em algo diferente. Nós precisamos quebrar essa estrutura de pecado. E como nós fazemos isso? Confessando os nossos pecados, admitindo os nossos erros e rompendo essas barreiras, rompendo esse momento de pecado em nossas famílias. Não deixe que aquilo que o seu pai cometeu continue a acontecer na sua família. Não deixe que aquilo que aconteceu nas gerações anteriores na sua família seja visto na sua família. Tem famílias que passam por adultério, divórcio e outras estruturas que herdam, na verdade, dos seus, vamos dizer assim, dos seus antepassados. Não, eles não herdam essas estruturas. Ao contrário do que nós imaginamos, eles na verdade continuam vivendo a estrutura do pecado anterior. Então nós não podemos afirmar que há uma estrutura de pecado hereditário. Ao contrário, o pecado que assolou uma geração anterior à minha, continua assolando a minha vida se eu não romper com essa estrutura. E como é que eu rompo com essa estrutura? Como eu disse, confessando o meu pecado, pedindo a Deus perdão por isso e vivendo de maneira diferente, buscando resolver isso no seio da minha família.
Eu quero agradecer pela companhia de vocês nesse dia e que Deus abençoe a sua família. Gostaria de orar pela sua família, pedir a você que aonde estiver, confesse o seu pecado, abandone ele. Muitas vezes somos assolados pelo alcoolismo, divórcio e outras realidades. Isso não precisa continuar sendo verdade no seio da sua casa. Você pode romper com isso, porque a própria palavra diz que quando nós cremos em Cristo, nós somos nova criatura. As coisas antigas já passaram e nós vivemos uma nova realidade. Então viva essa nova realidade, confesse o seu pecado e viva para Deus junto com a sua família e seja bênção para a sua família. Oremos ao nosso Deus. Pai bendito, nós te agradecemos por esse dia. Peço ao Senhor que abençoe essas famílias que nesse momento nos assistem, que eles possam entender, Senhor Deus, e buscar, principalmente, ó Deus, a alegria de viver para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Abençoe essas famílias. Abençoe esses irmãos que reconheçam seus pecados e mudem, Senhor Deus, essa estrutura. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós te agradecemos e oramos no nome santo de Jesus. Amém, Senhor Deus.